Poder sentar, irmãos? Abra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6. Graças a Deus, aleluia. Capítulo 6, versículo 48. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical, domingo, a partir das 8 horas da manhã. Amém. E João vai dizer o seguinte: eu sou, retratando a pessoa de Jesus, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Curva a sua cabeça, Espírito Santo de Deus. Pai, nós sabemos, Senhor, que nós passamos por muitas coisas, Senhor, nessa terra, pelos maus bocados, pelas agruras da vida, Senhor. Mas, Pai, graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado, Pai amado, de pé na caminhada, Espírito Santo. Mas, Pai, nada disso, Pai, seria possível se não fosse pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta todos os dias, Senhor, e que nos faz passar, Senhor, por cada situação, Pai, e mantendo a calma dentro de nós, Senhor. Deus, por favor, continue trabalhando assim, Senhor, pela palavra, em nosso coração, em nossa mente, Senhor, para que dê clareza e entendimento, Senhor, na nossa vida, Espírito Santo, pois é isso que a gente precisa, Senhor, para alcançar a nossa meta, Pai amado, e a nossa meta é uma vida e uma vida com abundância, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo. Então, nessa noite, Senhor, abre o nosso coração, Pai. Abre também o nosso intelecto, Senhor, para que a gente possa entender, Senhor, os Teus propósitos, Senhor, sobre a nossa vida, Papai querido. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Eu também te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de ouro, esse privilégio que nós estamos tendo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu João. Ele retrata a pessoa de Jesus. E Jesus vai dizer eu sou. E no Evangelho de João sempre ele está dizendo, se autorretratando, eu sou. Aqui nesse caso o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sempre no Evangelho de João, Jesus vai estar se autorretratando, para nos dar o conhecimento sobre algumas coisas da pessoa de Jesus. E o que é que Ele pode fazer por nós? Uma das coisas que Ele pode fazer por nós é nos alimentar. Antes que Ele se autorretratasse, que Ele é o pão da vida, no capítulo 6, Ele vai fazer a primeira multiplicação. Qual foi essa? Dos pães, dos peixes. E por que as pessoas começaram a seguir Jesus? Alguém pode me ajudar? Por que as pessoas começaram a seguir Jesus? Exatamente. Eu tenho um futuro presbítero aqui, em nome de Jesus. Oh, glória! Por causa do pão. As pessoas tinham fome, tinham necessidades físicas e precisavam ser supridas. E quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas dizem, opa, agora sim, nós temos um rei de verdade, um rei que vai ter um chamado territorial. Mas esse não era o intuito de Jesus. Na igreja não é diferente. Muitos ainda seguem Jesus pelo que Ele faz. Não, Jesus me dá comida, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. E quando você passar fome, começar a passar necessidade, será que Jesus vai continuar sendo o centro da sua vida? Jesus não faz barganha com ninguém. E hoje a nossa oração é, Jesus, se você fizer, eu faço. Mas se você não fizer, aí olha o que está acontecendo com a igreja. Bancos vazios.
Pessoas trocam Jesus por qualquer tipo de coisa e deixam Jesus lá para o 10º lugar, para o 9º lugar, para o 3º lugar, mas nunca, quase nunca, Jesus é tratado como primeira pessoa, como prioridade. Mas graças a Deus que hoje nós entendemos que Jesus é a nossa prioridade de vida, e é por isso que nós escolhemos estar aqui nessa noite. O melhor lugar é aqui na presença de Jesus. Esse é o melhor lugar para você. E as pessoas começam a seguir Jesus pelos feitos de Jesus, pelo que elas estavam vendo. Mas olha, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé, meus irmãos. Nós não precisamos ver Jesus apalpar, Jesus abraçar, Jesus, mas nós precisamos ter a palavra em nosso coração, porque nós temos fé de acreditar que Ele veio nessa terra e morreu por nós, e Ele ressuscitou, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar você também naquele grande dia. Isso aqui é por fé. É por fé. E as pessoas começaram a chegar em Jesus pelos seus feitos e falavam: opa, achamos o rei dos judeus. Mas aí Jesus começa: não é assim. O meu negócio é espiritual, não é territorial. O negócio com Jesus é espiritual. Então, quando nós andamos por fé, vai dizer no livro de Salmos, capítulo 16, a partir do versículo 8: nós não somos abalados, porque nós sabemos que se acontecer alguma coisa aqui agora, lá na frente, Deus vai fazer algo espiritual acontecer sobre a nossa vida. Por isso que nós não seremos abalados. Pode vir assim, pode mexer com a nossa estrutura, mas nós não decaímos na caminhada, porque nós temos crido num Deus que é vivo e eficaz para fazer qualquer tipo de coisa. Estes são os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, porque eles não precisam ver, não precisam apalpar. Aí os verdadeiros adoradores, quando está passando por peneira, está aqui dentro da igreja. Quando está passando por um tipo de situação adversa, está dentro da igreja. O verdadeiro adorador é assim. Quando tem, tá bom. Quando não tem, tá bom também. Esse é o verdadeiro adorador. Não é só quando tem bastante. Não é só quando tem abastança. Não é só quando a conta está positiva. Mas quando a conta está negativa, a pessoa está aqui. Quando a situação está difícil, a pessoa está aqui. A pessoa não abre mão do chamado de forma alguma. Isso é viver por fé. E Jesus apresenta no capítulo 4 de João o verdadeiro adorador para aquela mulher. Mulher, seja em Samaria, seja em Jerusalém, seja em qualquer... O verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade. Seja em situações adversas, seja em situações positivas, o verdadeiro adorador não se cessa a adoração a Deus, porque entende que Deus é o único e suficiente Salvador da vida. Esse é o verdadeiro adorador. Aleluia, Espírito Santo. Graças a Deus, Senhor. E Jesus vai se apresentar não como um pão físico ali para aquelas pessoas, não como aquele pão que ele dava para aquelas pessoas comerem, mas ele vai se apresentar como um pão, e o pão da vida. Ou seja, olha, vocês estão comendo esse pão aí, mas daqui a pouco vocês vão voltar a sentir fome. E aí, como é que vai ficar? Ou seja, para nós hoje em dia, nós procuramos nos alimentar das coisas que vão saciar nossa fome, mas muitas vezes a gente tenta se saciar da forma errada. Ou seja, eu quero adquirir alguns bens para ver se tapa esse buraco que eu tenho no meu coração. A pessoa até adquire, mas aí vai viver sempre vivendo escravo daquilo. E o buraco nunca vai ser fechado. Outros procuram ter uma vida financeira boa, ter dinheiro,
Mas quantas pessoas ricas estão se matando, perdendo a sua vida, porque não acharam a verdadeira felicidade, viram que não está no dinheiro a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está aqui, no pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida com abundância. Eu digo por mim, eu tinha um vazio tão grande no meu coração que eu procurava outras coisas vãs para saciar a minha alma. Mas não tem jeito da gente saciar a nossa alma com as coisas desse mundão velho aí fora, não tem jeito. É uma satisfação momentânea. Eu me satisfaço agora, mas quando eu deito sobre a minha cama, o vazio volta de novo para dentro do meu coração. Eu procuro saciar com drogas, procurei, o vazio voltava de novo para dentro do meu coração. Procurava me satisfazer com relacionamentos, de novo o vazio voltava para dentro do meu coração. Porque não é essa a forma exata de saciar esse vazio, de saciar essa fome, essa sede. Agora eu falo para vocês, foi cantado aqui sobre Paulo e Silas na prisão. Rapaz, será que eles estavam bem alimentados espiritualmente? Porque está preso lá, daqui a pouco um fala, ó, vamos começar a cantar e você vai orando. Para certas situações da sua vida, se você não estiver bem alimentado, bem alimentada, você não vai suportar. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando nesse momento, agora, hoje, para você se alimentar dele de verdade, em espírito, para a situação adversa que vai acontecer na sua vida e vai, para que você comece a cantar o hino da vitória no meio da situação adversa. Quantas pessoas nós estamos vendo aí que estão partindo? A nossa irmã Meirinha, meu Deus do céu, morreu de câncer, partiu, mas quem olhava para ela via a felicidade, viu algo diferente nela, ela sabia que ela iria partir a qualquer momento. É uma pessoa que está bem alimentada da pessoa de Jesus Cristo, que sabe para onde vai, que sabe o que quer. Agora nós já vemos outras aí, né, que estão para morrer, mas que estão atordoadas, que não sabem o que fazer. Ou então algumas situações que as pessoas passam que também se atordoam, se perdem a noção, perdem a cabeça e não sabem o que fazer. Então para você passar pelo que você tem que passar, você tem que estar bem alimentado da pessoa de Jesus Cristo. Então não deixe passar a oportunidade. Dias de terça-feira, noites de terça-feira, aqui nós temos oração. Se alimente da pessoa de Jesus. Quinta-feira nós temos culto aqui com as irmãs, com toda a igreja. Se alimente da pessoa de Jesus. Aos domingos pela manhã nós temos oração, escola bíblica dominical. Se alimente da palavra, se alimente da pessoa de Jesus. Aos domingos à noite, culto com a família. Se alimente, não perca a oportunidade, porque nós não sabemos o que nós vamos passar nesse mundão velho aqui. Mas nós sabemos uma coisa, que lá em cima nós temos a coroa da vida eterna. Mas para você ter essa convicção, você tem que estar se alimentando da pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Oh glória, Espírito Santo, aleluia! Oh glória! Jesus está aqui, meus irmãos. Tem pão quente descendo do céu aqui nessa noite, aleluia! Espírito Santo, aleluia! Oh glória! Mas por que ele usa essa metáfora sobre o pão? Ele é o pão. Primeiro, o pão é algo que está por todo o mundo, e desde o começo dos tempos a gente sempre vê pão por aí. A gente sempre viu pão por aí. O pão é um alimento universal. E Jesus, ele é esse pão, ele é um alimento universal. Ele está disponível para você. Ele está disponível para você. Aleluia. É um alimento simples e nutritivo. Você vê, rapaz? O pão é uma coisa simples. Todas as manhãs está ali na nossa mesa. Uma coisa muito simples e nutritiva. Porque às vezes eu como 2 pãozinhos, já
Tem vezes que eu nem almoço pela manhã, quando eu estou em casa, claro, mas quando eu estou trabalhando. Mas eu tomo um alimento nutritivo e simples, uma coisa simples. Aleluia. Precisamos diariamente. Tem gente que não vive sem o pão. Ou seja, de manhã no café da manhã, ou seja, à tarde no café da tarde. Amém ou não amém? Amém. Você não pode deixar de comer desse pão da vida que é Jesus. Tem que ser o seu alimento de dia, tem que ser o seu alimento de tarde, tem que ser o seu alimento de noite, tem que ser o seu alimento de madrugada, quando você acorda, quando você vai dormir, esse tem que ser o seu alimento. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o nosso alimento, o pão da vida que a gente precisa para passar por esse mundo velho. Jesus, aleluia. Por que ele fala sobre o pão e que vai saciar a nossa fome? Porque o ser humano tem certos tipos de fome. Aleluia. As fomes do homem. Nós temos a nossa fome natural, que são as necessidades básicas. Satisfação física e pessoal, ou seja, fome, sede, pão, água, nossos alimentos. Essas são as nossas necessidades que todos nós temos. Também temos a fome emocional, felicidade, paz, segurança. E muitas dessas pessoas estão procurando no lugar errado. A verdadeira felicidade não está nas coisas que você pode ter. A verdadeira felicidade está em Jesus Cristo de Nazaré. A verdadeira felicidade está em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Só que hoje nós não priorizamos o reino. Nós priorizamos as nossas necessidades, mas não priorizamos o reino de Deus. Hoje eu estava pensando em casa e eu muito me afligi em ver a necessidade da igreja. A igreja está passando, é uma necessidade espiritual muito grande que a igreja está passando. E nós temos o pão, o alimento diário, e as pessoas não estão querendo isso. Mas aleluia, glórias a Deus que nós estamos aqui nos alimentando nessa noite. Ainda há os remanescentes dentro da igreja que estão buscando verdadeiramente ser alimentados pelo verdadeiro alimento que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. São poucos, mas ainda tem, são poucos, mas ainda Deus está cuidando desse pouquinho que vai entrar na vida eterna, mas eu preciso estar me alimentando. Espírito Santo, aleluias. Oh, que Deus continue te nutrindo, aleluia, dessa nutrição espiritual, em nome de Jesus. Oh, aleluia, porque só assim você vai suportar esse mundo, esse sistema, só assim, aleluia. Só assim você vai ser um crente radical, que vai contra as coisas vãs desse mundo, aleluia. Oh, imagine lá Sadraque, Mesaque, Abidinego, aleluia. São homens que estavam bem nutridos, que não queriam se alimentar daqueles manjares, mas eles fizeram a diferença, porque eles estavam sendo alimentados por Deus, pelo próprio Deus, semente de Deus, aleluia. Só assim a gente faz a diferença, meus irmãos. Aleluia, não é uma saia, não é um terno que vai te fazer ser uma pessoa diferente, mas é a pessoa de Jesus Cristo que vai te fazer ser uma pessoa diferente. O Espírito Santo da verdade, aleluia. E nós estamos buscando saciar a nossa fome, a nossa sede, naquilo que nós não vamos conseguir, aleluia. Mas hoje Deus tem um remédio para a nossa vida, e esse remédio se chama Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Oh glória, aleluia. Temos a nossa fome emocional, felicidade, paz e segurança. Temos também a nossa fome mental, a intelectual,
e a justiça. Você vê que tudo isso está corrompido. Que tudo isso está corrompido. Não há homem que faça justiça nesse mundo. Não há homem verdadeiro nesse mundo. Não há mais segurança nesse mundo, aleluia. Mas aqui dentro, aleluia, tem segurança, tem justiça e tem a verdade da palavra de Deus, aleluia. Você vê que nesse mundão a gente não tem rumo aí fora. Nós não temos rumo aí fora. Porque o homem pós-queda acabou com tudo. A verdade virou em falso. Aleluia, Espírito Santo. E nós temos a nossa fome antinatural. A fome antinatural é aquela fome criada pela nossa natureza caída. A fome da alma. As vontades contrárias à vontade de Deus. E é aí que entra o Espírito Santo dentro de nós. E é aí que entra a palavra de Deus, o nosso sacrifício. É aí que entra a guerra, a luta entre corpo e espírito, aleluia. E se nós não estivermos bem alimentados, a gente perde. A gente perde. Se a gente não tivesse bem alimentado aqui hoje, a gente não viria para a igreja. Ainda assim que nós pensamos 1, 2, 3 vezes, mas o Espírito Santo pegou você, te levou para o banho, te deu banho, te trocou, te passou perfume, colocou você dentro do carro, colocou você na caminhada, falou assim: você vai para a igreja e você está aqui hoje, e é pela pessoa do Espírito Santo que trouxe você aqui nessa noite. Pela pessoa do Espírito Santo, você conseguiu ganhar uma guerra hoje, aleluia. E todos os dias é uma guerra dentro de nós, entre fazer a vontade de Deus e fazer o contrário à vontade de Deus. Natureza caída e natureza do Espírito, aleluia. As vontades contrárias a de Deus são as vontades que nos fazem mal. Você vê, a pessoa escolheu hoje não estar dentro da igreja. Isso aí faz mal para essa pessoa. Escolheu, não sei, estar em casa, escolheu viajar, escolheu, não sei. Mas não escolheu o primordial, o primeiro mandamento. Adorarás ao Senhor teu Deus e só Ele. Só a Deus. E hoje a gente troca Deus por um pedaço de bolo, por um pedaço de carne. E lá naquela cruz, Jesus não nos trocou. Muito pelo contrário, não. Eu vou morrer por essa pessoa. Eu vou morrer por esse mundo. Mesmo eles tendo me negado, mesmo eles tendo colocado eu aqui, mesmo esse sistema tendo feito o que fez comigo, eu vou morrer por esses, Pai amado. Deus, eu vou fazer a tua vontade, mesmo que isso doa de mim. E hoje a gente não consegue, é difícil fazer a vontade de Deus, é difícil. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente consegue ter um pouquinho mais de força. Quando a gente olha o sacrifício que Jesus fez, a gente consegue ter um pouquinho mais de força. Quando a gente olha que foi uma pessoa inocente e que era para a gente estar lá, a gente consegue ter um pouquinho mais de força. Às vezes é o que nos falta. É lembrar de novo o que aconteceu. É voltar atrás um pouquinho. É dizer: Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu uma oportunidade, Senhor, nessa terra. E a qualquer momento Ele pode vir. E a qualquer momento Ele pode estar estragando. E aí? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua alimentação? Aleluia, graças a Deus. São as vontades que nos fazem mal, as vontades contrárias à vontade de Deus, desejos malignos
coisas sem sentido. Isso está tudo aqui dentro de nós. Tudo isso a gente luta contra todos os dias. Contra essas fomes humanas que a gente tem dentro de nós. Aí Jesus vai se apresentar como o pão da vida, que é para nos ajudar. Você acha que Jesus vai criar você e vai deixar você ao léu aí? Jesus não é menino, Jesus não é moleque. Jesus, ele faz a manutenção da sua criação. E você é criação dele. Então deixa ele fazer a manutenção dentro de você. Se for para limpar, deixa ele limpar. Se for para tirar da sua vida, deixa ele tirar da sua vida. E se for para colocar, para agregar, deixa ele colocar algo dentro de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se for para ele tirar alguma coisa, acrescentar na sua vida espiritual, então aceite, em nome de Jesus, aceite o que ele tem para você. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena isso. Vai valer a pena em nome de Jesus. Então nós falamos da fome antinatural. E também tem aquela fome que é sobrenatural. A fome do Espírito é aquele vazio no coração que alguns tentam saciar ou tampar esse vazio. Só que de formas errôneas. Quando eu estava no mundão, tinha esse vazio muito grande. E me atrapalhava demais. Demais. Com a família, com os parentes, me atrapalhava demais. Esse vazio. Só que quando ele me levou lá em Romanos, capítulo 8, eu falei, eu posso preencher esse vazio. Eu tenho que estar dentro de Jesus para preencher esse vazio. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso fez cair as traves que estavam nos meus olhos. Eu falei, Deus, eu posso ter uma oportunidade de novo. E eu tinha já experimentado de tudo um pouco e nada disso adiantou. E às vezes Deus é duro com a gente, assim como foi duro nesses discursos dele. Porque se ele não fosse duro, as pessoas não iriam ver ele não iriam ter essa capacidade de ver que ali era uma pessoa verdadeira, que ali tinha para dar. Jesus, ele tem para dar. E é por isso que ele é duro com a gente, é por isso que ele não abre a mão da gente, é por isso que ele trata a gente aqui no miudinho mesmo, porque só ele é quem tem para dar para a gente. Só ele tem algo verdadeiro para dar para a sua alma, para dar para o seu espírito. Só ele tem essa capacidade. Só ele, só ele. E se ele frouxar um pouquinho a gente se descamba. A gente vai procurar se alimentar de outras coisas. Aí não, ele fala, não, eu vou tratar aqui no miudinho, que é para ele só se alimentar de mim, só se alimentar da minha palavra, só se alimentar da minha pessoa. Eu tenho aqui para dar para ele um verdadeiro alimento e ele vai poder herdar a vida eterna. Aleluia. É por isso que ele trata a gente no miudinho mesmo. Porque só ele tem para dar para nós. A gente não pode agradar dois senhores. Um vai ficar chateado. A gente não pode servir a dois senhores. Ou serve a Mamon, ou serve o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro te fez aqui nessa terra para você adorar somente Ele, para você louvar somente para Ele, para você olhar somente para Ele. É somente para Ele. Irmão, esse dia eu cheguei na igreja, a igreja um pula, um roda, eu falei, eita, olha que legal. E palavra que é bom, nada. Palavra que é bom, nada. Já cheguei jogando mal de geografia mesmo. A Bíblia me permite. É bom girar, é bom rodopiar. Mas é bom que a gente tenha a palavra no nosso coração. O que adianta eu girar, rodopiar e sair da porta? Eu nem lembrar do que foi lido. Aí vai chegar a aflição na minha vida, aí você vai ficar lá
para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É bom, eu jogo, eu rio, rapaz, eu rio. Se eu não cair, até me jogo na presença de Deus. Mas o meu privilégio é ouvir a palavra e guardar na tábua do meu coração, para não pecar contra Deus. É isso que o salmista disse. Aí, eu ainda falei, rapaz, é bom a gente vir para a igreja, mas é meio ruim a gente sair sorrindo. A gente tem que sair triste. A gente tem que sair da igreja triste, com a gente mesmo. Porque a Bíblia nos mostra onde a gente está errando. E se a gente sair feliz aí, a gente não vai conseguir reverter essa situação. Mas se a gente sai triste, chateado com a gente mesmo, e sair falando, Deus, eu preciso mudar isso aqui. Deus, eu preciso de uma mudança dentro de mim. Talvez esses irmãos nem me chamem mais. Ou talvez se eles entenderem e forem libertos pela palavra, eles me chamam ainda. Mas a verdade do Evangelho precisa ser pregada. Porque esses bancos aqui ainda não estão totalmente vazios. Tem pessoas que estão sendo alimentadas da palavra de Deus. E é por isso que esses bancos não estão totalmente vazios ainda. Mas esses que estão sendo alimentados pela palavra de Deus, vai ter uma hora que vai subir para a vida eterna. E esses bancos aí vão estar vazios. E vão ter pessoas que vão estar voltando aqui para tentar alguma coisa, mas não vão conseguir. Ou então vai ser muito difícil conseguir. Porque a grande tribulação vai ser algo terrível. E eu não quero ver, não. Eu não quero nem ver como esse irmão que vai ficar aqui vai tentar fazer para passar de ano, para subir junto de nós, que nós vamos estar lá. Mas vai ser difícil. Então não queira passar nessa situação difícil que esses irmãos que estão tendo a oportunidade, que não querem ser tratados pela pessoa de Jesus, estão tendo. Mas aceite ser tratado pela pessoa de Jesus. Aceite. Porque Ele está te fazendo herdar o caminho da vida eterna. Aleluia. Então esse vazio, as pessoas estão tentando se saciar de forma errada. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, a gente, nem tudo a gente vai ter tudo aqui nessa terra. A nossa grande experiência, o ápice não vai ser aqui nessa terra. Vai ser lá em cima. Então às vezes a gente está tentando de tudo, fazendo de tudo um pouco aqui, e tentando melhorar a nossa... Mas nós só vamos ter uma melhora progressiva mesmo, uma melhora da água para o vinho lá em cima. Lá em cima não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais dívida, não vai ter mais problemas para nós. Lá em cima, então a mudança verdadeira não vai ser aqui nessa terra, vai ser lá em cima. Uma mudança de corpo, que nós vamos ter um corpo e alma glorificados. Mas aqui a gente tem que estar no caminho da verdade, para que se tiver sujeira, Deus tire do nosso coração. Se tiver tropeço, Deus tire de nós, da nossa frente, para a gente ir caminhando. Porque aqui é uma melhora progressiva. Não é pai como já está mudado. É uma melhora progressiva. Toda hora nós estamos subindo um pouco. E daqui a pouco nós vamos subir de vez. Por quê? Porque lá em João, voltando para o nosso texto, eu estou acabando. Lá em João capítulo 6, no versículo 40, ele diz que esses que estão sendo alimentados por ele vão ter uma dádiva. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só, por que eu não tenho que subir nesse púlpito aqui e começar a falar, não, você vai ter uma vida boa aqui. Você vai ter uma vida boa. Rapaz, se você quer aceitar Jesus, isso aqui não vai ter mais problema, não vai ter mais.
Porque a vida eterna são para essas pessoas que estão enfrentando problemas. São para essas pessoas que estão passando por maus bocados, mas estão servindo o Senhor. Agora, se eu subir aqui e falar, rapaz, você vai ter mudança. Não vai. Aí eu estou criando pessoas aqui, pessoas que vão ter problemas, e quando chegar o problema, não vai ter como suportar o problema. Não vai ter suporte de vida para sustentar esse momento ruim. E é por isso que a gente tem que subir aqui e pregar a verdade. Você vai ter problema, você vai ter situação difícil, vai ser ruim para você, mas Jesus vai estar te alimentando, Jesus vai estar com você. Isso é o evangelho de verdade, meus irmãos. Aí estão criando pessoas aí que não tem suporte espiritual. Não tem suporte, aí vem a aflição, vem um momento difícil, a pessoa cai com as 10, tropeça e não consegue mais se levantar. Mas quem tem suporte, quem está com a sua casa estruturada, vai ver a chuva, vai vir o vento e a casa não vai cair de maneira nenhuma. E é assim que nós estamos aqui instruindo vocês. É dessa maneira. Para que venha a chuva, venha o sol, venha a tempestade, venha qualquer coisa, mas que você não seja abalado, em nome de Jesus. Olha só. Ele tem uma promessa para nós, que nós vamos herdar a vida eterna, e é por isso que nós estamos instruindo vocês na verdade. Vai lá para Tessalonicenses, para você que está sendo alimentado pela palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz que nós teremos parte da vida eterna, que nós vamos ser ressuscitados por Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 13. A partir do versículo 13, olha só. Para você que está sendo alimentado da parte de Deus, da parte de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Primeiro, que Deus não quer que você fique na ignorância. E é por isso que ele levanta homens como o pastor Luiz, que é para nos tirar da ignorância. É claro que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, como diz um dos profetas. Mas já que você não é mais ignorante, então por favor, comece a andar em retidão com a palavra de Deus. Porque Deus não vai levar em conta o tempo de ignorância. Mas para você que não é mais ignorante, mas que também não releva a palavra de Deus, na onde tem que ser levado, Deus vai ser muito mais duro para você do que para aqueles que não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo nessa noite. Deus vai ser duro com você. Deus vai ser duro com você. Para que você que já foi liberto da ignorância e não está colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, Deus vai ser duro com você. Amém? Então, primeiro, que Ele não quer que a gente seja ignorante acerca dos que já dormem, ou seja, acerca dos que já morreram, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Aqui eles não tinham mais esperança. Por quê? Porque eles estavam morrendo em perseguição contra os cristãos, mas a cultura deles não acreditava numa vida após morte, a cultura que eles estavam vindo, que era uma cultura grega. Então eles estavam sem esperança. E a pessoa que não tem Jesus no coração, que não está deixando se alimentar pela palavra de Deus, é essas pessoas que não têm esperança. Mas graças a Deus que nós temos esperança. Esperança numa vida depois que a gente enfrentar essa morte. Esperança que Jesus vai nos ressuscitar. Nós temos esperança. Porque nós estamos deixados sendo alimentados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus produz esperança. Mas para aqueles que têm fé. Para aqueles que têm fé. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Olha só, para você que tem esperança, para você que acreditou que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também vai ressuscitar você. Se você partir agora com as 10, e quando você abrir o seu olho, onde é que você vai estar? Onde é que você vai estar? Para você que tem convicção.
você vai estar olhando para Jesus Cristo. Se você tomar agora, fechar o olho agora, e na hora que você abrir o seu olho, você vai ver Jesus Cristo face a face. Mas isso aqui é para quem está deixando ser alimentado pela palavra de Deus. Jesus vai ressuscitar você, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está dentro de você também, está dentro de você. Dizemos isso, pois, olha, isso aqui não é história da carochinha não. O apóstolo Paulo está tentando falar isso, ó. Dizemos isto, pois, pela palavra do Senhor. Isso aqui é palavra do Senhor. Não é conto, não é tradição, não é história da carochinha. Isso aqui é palavra do Senhor, meus irmãos. Palavra do Senhor. Não é essas historinhas que conta para dormir, não. Isso aqui é palavra, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. E a verdade é libertadora. E eu espero que você esteja sendo liberto nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Isso aqui eu falo pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, se Jesus vier agora, os mortos que já morreram vão ressuscitar, vão se levantar, e nós também, que ficarmos vivos, vamos subir tudo juntinho para a glória, junto com Jesus. Isso aqui é para quem tem esperança, isso aqui é para quem tem fé, isso aqui é para quem está sendo alimentado pela palavra de Jesus Cristo. Aleluia. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assistiremos sempre com o Senhor. Pensa que coisa linda. Pensa que coisa linda. Os mortos ressuscitando, a gente também subindo, e Jesus lá em cima nas nuvens. Pensa que coisa linda. Isso aqui é para quem tem fé, irmãos. Isso aqui é para quem está comendo pão diário. Isso aqui é para, rapaz, isso aqui é para quem tem visão de águia, que está vendo lá na frente. Jesus vai ressuscitar a igreja dele. Ou então, Jesus vai arrebatar a igreja dele. Você está pensando que Jesus é menino, né? Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E o 18: portanto, agora, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso aqui é um consolo para a nossa alma. Isso aqui é um consolo para a pessoa que está aflita. Isso aqui é um consolo para a pessoa que está passando uma situação difícil. Muitas vezes as nossas palavras que vêm de dentro de nós não podem ajudar esse tipo de pessoa. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, pode ajudar qualquer situação da vida da pessoa. Às vezes nós não temos o que falar, mas a Bíblia ela fala, ela se auto-revela. E nós temos que acreditar na palavra de Deus. Nós temos que ter fé para se cumprir o que Jesus falou. Amém? Eu sempre que tiver a oportunidade, meus irmãos, no livro de João, sempre ele está dizendo, eu sou, eu sou. Então, sempre que eu tiver a oportunidade de trazer a palavra aqui, eu vou pregar cada ponto que ele fala, eu sou, e vou tentar expressar para vocês da melhor maneira o que ele está querendo dizer. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Espírito